Você sabia que muitos dos processos de autocura começam muito antes de qualquer tratamento físico? A espiritualidade nos ensina que somos seres mais complexos do que imaginamos, formados de algo muito além da matéria física. Mas como exatamente nossa essência, ou espírito, se relaciona com nosso corpo e o universo ao nosso redor? Hoje, vamos explorar esse mistério à luz da pergunta 79 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. No estudo de hoje, nos deparamos com uma pergunta fundamental. Se existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos inertes são formados do elemento material? Kardec questiona: será que o que chamamos de espírito é realmente uma criação individualizada desse princípio inteligente do universo? Antes de mergulharmos na pergunta que nos aguarda, vamos contextualizar a essência do espiritismo e sua contribuição para a compreensão do que somos e de onde viemos. O espiritismo, codificado por Allan Kardec, é uma doutrina que busca explicar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, além de revelar nossa relação com o universo e com o mundo espiritual. Ele propõe que o universo é composto por dois elementos fundamentais: o material, visível e palpável, e o espiritual, invisível, mas presente em tudo ao nosso redor. Essa doutrina nos ensina que somos muito mais que corpos físicos. Somos, na verdade, espíritos que habitam temporariamente um corpo material. E isso nos leva a perguntas profundas. Como surgimos? Qual a nossa essência? E qual é nossa verdadeira missão no universo? Hoje vamos explorar essas questões, partindo da pergunta 79 de O Livro dos Espíritos, para compreender melhor o papel do elemento inteligente na formação dos espíritos. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado por questões que parecem além do seu controle? Pode ser o cansaço extremo de um dia após o outro, a frustração de enfrentar os mesmos problemas, como conflitos familiares, estresse no trabalho ou preocupações financeiras. Muitas vezes, esses desafios não afetam apenas o corpo, mas atingem nossa essência, nos deixando esgotados espiritualmente. E é nesse momento que nos perguntamos: será que existe algo além do físico que possa realmente nos ajudar a encontrar paz e clareza? O Espiritismo nos traz uma nova perspectiva. Ele nos mostra que somos mais do que apenas matéria e que os nossos problemas materiais estão profundamente conectados com o nosso estado espiritual. Se estamos desequilibrados espiritualmente, enfrentaremos maiores dificuldades em lidar com os desafios da vida. Mas, se entendermos que nossa essência é composta por um princípio inteligente, como os espíritos ensinam na pergunta 79, talvez possamos começar a buscar respostas não só fora de nós, mas também em nosso interior. A pergunta que Kardec traz toca exatamente nessa questão. De onde vem essa força espiritual que nos ajuda a superar dificuldades e a encontrar propósito e paz? Se o espírito é uma individualização do elemento inteligente do universo, isso significa que cada um de nós carrega um potencial imenso e inexplorado para transformar nossa vida e nossas lutas diárias. O Espiritismo, segundo a codificação de Allan Kardec, nos oferece um entendimento profundo sobre a relação entre corpo e espírito, além de princípios que podem nos ajudar a enfrentar e superar as dificuldades do dia a dia. Vamos explorar alguns desses princípios e ver como eles podem ser aplicados para nos fortalecer diante das adversidades. A dualidade do ser, corpo e espírito. No Espiritismo, entendemos que o ser humano não é apenas corpo, mas uma combinação de corpo e espírito. O corpo físico é a manifestação material, enquanto o espírito é a essência inteligente e imortal que o anima. Em momentos de dor ou sofrimento, lembrar dessa dualidade pode nos ajudar a ver que os problemas materiais são temporários e que nosso espírito tem a capacidade de encontrar soluções e força.
Esse entendimento traz uma mudança de perspectiva. Ao invés de focarmos apenas na dor física ou nos problemas externos, começamos a perceber que eles também têm um impacto no nosso ser espiritual. Prática recomendada. Para colocar isso em prática, uma técnica simples é a meditação guiada sobre a natureza do espírito. Em um momento de calma, podemos fechar os olhos, respirar profundamente e visualizar nosso espírito como uma luz interna, separada das dores e preocupações físicas. Essa prática ajuda a criar um espaço mental de paz, onde podemos focar na nossa essência imortal e observar nossas dificuldades sob uma nova perspectiva. O poder do pensamento e da energia espiritual. O Espiritismo ensina que o pensamento é uma força poderosa, capaz de gerar energias que influenciam tanto o próprio indivíduo quanto o ambiente ao seu redor. Pensamentos positivos e elevados fortalecem o espírito e o corpo, enquanto pensamentos negativos e pesados podem enfraquecer nossa saúde espiritual e física. Esse princípio nos convida a cultivar pensamentos saudáveis, elevados e a praticar o auto-perdão, a gratidão e o amor ao próximo. Uma técnica prática é o exercício diário de gratidão. Ao final de cada dia, reserve um momento para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Esse exercício simples não apenas eleva seu pensamento, mas também transforma sua energia espiritual, fortalecendo o espírito e criando uma sensação de paz interior. A lei de causa e efeito, responsabilidade e autoaperfeiçoamento. Um dos princípios centrais do Espiritismo é a lei de causa e efeito, que nos ensina que cada ação tem uma consequência. Esse princípio não apenas explica os desafios que enfrentamos, mas também nos dá poder para mudar nossa trajetória através do autoaperfeiçoamento e de boas ações. Ao compreendermos que somos responsáveis por nossas escolhas e que temos o poder de transformá-las, nos tornamos agentes de nossa própria cura e crescimento espiritual. Uma prática valiosa aqui é a autoanálise diária. No final de cada dia, reserve um tempo para refletir sobre suas atitudes e pensamentos. Pergunte-se: hoje eu fiz o meu melhor? Eu ajudei a melhorar minha própria vida e a de quem me rodeia? Essa prática promove o autoconhecimento e ajuda a alinhar nossas ações com o que desejamos alcançar espiritualmente. A prece e o contato com o mundo espiritual. A prece é uma ferramenta poderosa no Espiritismo, pois nos conecta com o mundo espiritual e permite que recebamos ajuda e inspiração dos espíritos de luz. A oração, quando feita com sinceridade, eleva nosso pensamento e fortalece o espírito, trazendo paz e serenidade. Por meio da prece, encontramos forças para enfrentar nossos desafios e para compreender a vontade divina em nossa vida. Estabeleça uma rotina de oração diária. Pode ser ao amanhecer, para começar o dia com pensamentos elevados, ou à noite, para agradecer e refletir sobre o que foi vivido. Para quem se sente confortável, incluir uma breve oração de agradecimento e pedir orientação aos espíritos pode ser uma prática que traz serenidade e um sentimento de amparo espiritual. A caridade como caminho para a paz interior. Finalmente, o Espiritismo destaca a caridade como o caminho essencial para a paz e a evolução espiritual. Ajudar o próximo e oferecer apoio sincero traz não apenas conforto para os outros, mas também para o nosso espírito. Quando praticamos a caridade, nos conectamos com o elemento inteligente universal e nos tornamos instrumentos do amor e da paz no mundo. Busque realizar um ato de bondade ao menos uma vez por semana. Pode ser algo simples, como ajudar um vizinho, ouvir alguém em necessidade, ou doar para quem precisa. A prática da caridade amplia nossa visão do mundo e fortalece nosso espírito. Imagine uma pessoa que, após anos de dedicação ao trabalho e à família, enfrentava uma crise de saúde grave. Vamos chamá-la de Clara. Ela estava com um diagnóstico sério, que exigia não apenas um tratamento físico desgastante,
mas também uma força emocional e espiritual que ela sentia não ter. Além da doença, Clara se sentia isolada e profundamente desmotivada, como se todas as suas forças estivessem sendo sugadas dia após dia. Foi nesse momento que Clara foi apresentada ao Espiritismo por meio de um amigo que percebeu seu sofrimento. Curiosa, mas sem muitas expectativas, ela começou a frequentar sessões de estudo e a ler o Livro dos Espíritos. Aos poucos, as palavras de Allan Kardec e os princípios da doutrina espírita começaram a tocar seu coração, despertando nela uma nova perspectiva sobre sua existência e sobre a doença. Clara passou a compreender que sua condição não era uma punição, mas uma experiência de aprendizado e evolução para o seu espírito. Um dos princípios que mais ajudou foi a ideia de que o espírito é uma individualização do princípio inteligente do universo, algo muito maior e mais resistente do que qualquer problema físico. Ela percebeu que seu sofrimento físico podia ser aliviado ao fortalecer sua essência espiritual. Com essa compreensão, Clara começou a aplicar algumas práticas diárias recomendadas pelo Espiritismo para elevar sua energia espiritual e renovar suas forças. Ela iniciou uma rotina de oração diária, pedindo força e serenidade para enfrentar o tratamento, e começou a praticar a gratidão, agradecendo por pequenas coisas que antes não notava. Além disso, Clara começou a fazer pequenos atos de caridade, mesmo durante seu tratamento. Uma palavra de apoio a outra paciente, um sorriso para as enfermeiras que a atendiam, ou um gesto de gratidão a quem a ajudava em casa. Cada um desses gestos a fazia sentir-se mais conectada ao próximo e mais fortalecida espiritualmente. A mudança em Clara foi notável. Seu médico comentava que ela parecia mais forte, mais esperançosa e determinada do que a maioria dos pacientes. Em vez de se sentir vítima da situação, Clara sentia que estava se transformando, tornando-se uma versão mais resiliente e espiritualmente iluminada de si mesma. A doença não desapareceu de imediato, mas sua relação com ela mudou completamente. Clara encarou o tratamento com um equilíbrio e uma paz interior que ela jamais imaginou ser possível, surpreendendo tanto a si mesma quanto a todos ao seu redor. Esse testemunho nos lembra que, como ensina o Espiritismo, ao fortalecermos nosso espírito, encontramos uma fonte de força e cura que vai além do físico. A história de Clara é um exemplo do poder que o princípio inteligente do universo pode exercer em nossas vidas, ajudando-nos a enfrentar qualquer desafio com serenidade e esperança. Ao longo desta jornada, exploramos os princípios fundamentais do Espiritismo e vimos como eles podem transformar nossa visão de mundo e fortalecer nosso espírito diante dos desafios da vida. Com base nos ensinamentos de Allan Kardec e na resposta à pergunta 79 de O Livro dos Espíritos, compreendemos que o ser humano é muito mais do que matéria. Somos uma individualização do princípio inteligente do universo, uma essência que transcende o corpo físico e que carrega em si potencial infinito para a evolução e autocura. Recapitulando, vimos que o ser humano como dualidade, corpo e espírito. A compreensão de que somos uma combinação de corpo e espírito nos ajuda a perceber que os problemas materiais não devem definir nossa essência. Podemos encontrar uma força maior em nosso espírito para superar as dificuldades físicas e emocionais. O poder do pensamento e da energia espiritual. Ao cultivar pensamentos elevados e saudáveis, promovemos a saúde de nossa essência espiritual. Exercícios simples, como a prática de gratidão, podem nos ajudar a elevar nossa energia e criar um ambiente mais positivo em nossa vida. A lei de causa e efeito, ação e responsabilidade. Somos agentes de nossa própria evolução. Esse princípio nos lembra que cada ação gera uma consequência, incentivando o autoaperfeiçoamento e o compromisso com escolhas mais elevadas e compassivas. O valor da prece e do contato com o mundo espiritual.
A oração e a busca de conexão com o plano espiritual são recursos valiosos que nos trazem serenidade e apoio. Por meio da prece, podemos encontrar força e orientação para enfrentar as adversidades. A caridade como caminho de crescimento espiritual. A prática da caridade não só ajuda o próximo, mas também nos aproxima da nossa verdadeira essência, oferecendo-nos paz interior e uma conexão mais profunda com o princípio divino. Como vimos na história de Clara, a aplicação desses princípios ajudou a transformar seu sofrimento e a encontrar forças onde antes parecia não haver esperança. Este exemplo reforça a eficácia e a importância prática do Espiritismo. Ele nos oferece não apenas uma explicação sobre a nossa essência, mas também ferramentas práticas para enfrentar os desafios da vida e evoluir espiritualmente. Assim, o Espiritismo nos ensina que, ao fortalecer nosso espírito e buscar a elevação moral e espiritual, podemos superar qualquer desafio, crescer com cada experiência e viver de forma mais plena e equilibrada. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida cotidiana, encontramos um caminho de paz e compreensão que nos ajuda a lidar com o presente e a construir um futuro mais harmonioso. Se essa reflexão tocou seu coração, ou se você já viveu uma experiência em que os princípios do Espiritismo fizeram diferença, compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando por desafios semelhantes. E para continuar essa jornada de aprendizado e espiritualidade, assista ao nosso vídeo recomendado sobre tema relacionado, como autocura e equilíbrio espiritual. Neste vídeo, exploramos mais a fundo as técnicas e ensinamentos que o Espiritismo oferece para encontrar paz e força interior. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar novos conteúdos e fazer parte dessa comunidade em busca de luz e autoconhecimento. Assim seja.